O método para calcular a pena que o Código Penal prevê no artigo 68 é um método trifásico, porque ele passa por 3 fases. Primeira fase para calcular a pena base, segunda fase para calcular a pena provisória e terceira fase para chegar ao cálculo da pena definitiva. Para iniciar o cálculo da nossa pena, é obviamente necessário definir um ponto de partida. Este ponto de partida nós chamamos de pena base. E para que a nossa conversa não fique muito abstrata e para que você possa entender melhor, vamos partir de um caso penal. Suponha que este nosso amiguinho aqui tenha tentado matar uma pessoa com uso de explosivo, porque na hora do lanche alguém comeu o seu lanchinho. Quando alguém tenta matar uma pessoa mediante o uso de explosivo e por um motivo que é bastante fútil, como o caso aqui citado, nós não estamos diante de um homicídio simples, mas nós estamos diante de um homicídio qualificado. Consultando o Código Penal, um homicídio qualificado está previsto no artigo 121, parágrafo 2º, e o legislador previu uma pena de reclusão de 12 a 30 anos para este tipo penal. Para calcular a pena da tentativa de homicídio qualificado do nosso amiguinho, nós teremos que partir da pena mínima, que é de 12 anos. E agora vamos voltar para o método trifásico da dosimetria da pena. O legislador diz que na primeira fase da dosimetria da pena eu preciso analisar as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e essas circunstâncias são chamadas de circunstâncias judiciais. A lei cita exatamente 8 circunstâncias, algumas dizem respeito ao agente, outras dizem respeito ao crime e uma única circunstância diz respeito ao comportamento da vítima. Então, se você ler o artigo 59, você vai verificar as seguintes circunstâncias: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima. O juiz é obrigado a analisar essas 8 circunstâncias, então em qualquer capítulo de dosimetria da pena, numa sentença penal condenatória, você vai encontrar na primeira fase da dosimetria da pena uma referência explícita, ou seja, você vai encontrar as 8 palavrinhas lá, cada uma analisada, valorada pelo juiz criminal. Ocorre que a lei não fala em lugar nenhum o quanto que o juiz vai aumentar ou não a pena por circunstância judicial desfavorável ou não que ele encontrar no caso penal. Mas o que nós encontramos na prática forense, ou seja, no dia a dia dos juízes, é aumentar em torno de 1/8 por circunstância judicial desfavorável. A lógica é que eu tenho 8 circunstâncias judiciais, portanto, para cada uma desfavorável, eu aumentaria em 1/8. E atenção, porque nessa primeira fase da dosimetria da pena que os alunos geralmente cometem os equívocos na sua análise e nas suas provas de direito penal. Quais são os erros mais comuns? Primeiro, o calcanhar de Aquiles dos alunos na dosimetria da pena é a análise da circunstância judicial dos antecedentes. Isto porque não se pode confundir antecedente com reincidência. Eu só posso valorar como mau antecedente criminal uma condenação criminal anterior que transitou em julgado e que não se confunda com reincidência. Ou seja, se no meu enunciado da questão consta que o sujeito é reincidente ou que ele tem uma reincidência, eu não posso valorar a reincidência aqui na primeira fase da dosimetria da pena como um mau antecedente, mas tem que separar a reincidência para aplicá-la na análise da segunda fase da dosimetria da pena, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Neste ponto é importante lembrar que tem uma súmula do STJ, que é a súmula 444, que proíbe valorar como mau antecedente o inquérito policial, uma ação penal em curso, ou seja, que não tenha havido ainda sentença penal condenatória transitada em julgado. Segundo o calcanhar de Aquiles dos alunos, é analisar aqui na primeira fase da dosimetria da pena a questão dos motivos do crime. Então lembre do exemplo do nosso amiguinho que matou alguém por motivo fútil. Motivo fútil eu não posso usar aqui na primeira fase da dosimetria da pena, porque eu já estou usando o motivo fútil para qualificar o crime, para dizer que se trata de um homicídio
qualificado. E existe um princípio básico no direito penal, que é a proibição do não bis in idem, que significa que eu não posso pegar duas vezes a mesma circunstância e valorar ela em desfavor do réu. Ou seja, se eu usei o motivo fútil para qualificar o crime, dizer que não é um homicídio simples, mas é um homicídio qualificado, eu não posso usar este mesmo motivo fútil para também aumentar a pena aqui na primeira fase da dosimetria da pena. Mais um equívoco comum dos alunos é em relação às consequências do crime. Então, por exemplo, o nosso amiguinho matou uma pessoa. Você não pode dizer que o resultado morte é tão grave, é uma consequência tão grave que você vai aumentar a pena do sujeito na primeira fase da pena. Por quê? Porque a morte é a consequência natural, naturalística do homicídio e, portanto, não é uma consequência além daquilo que seria normal daquele crime em questão. Portanto, se for para valorar a primeira fase da dosimetria da pena do nosso amiguinho, eu vou dizer que não existe nenhuma circunstância judicial desfavorável e, portanto, a gente fixaria a pena base no mínimo legal, que neste caso seria de 12 anos. Após definir a pena base na primeira fase, na segunda fase da dosimetria da pena, analisam-se aquilo que a gente chama de circunstâncias legais. As circunstâncias legais estão previstas como agravantes genéricas no artigo 61 e 62 do Código Penal e como atenuantes genéricas no artigo 65 e 66 do Código Penal. E a lei diz que são circunstâncias que sempre agravam ou sempre atenuam a pena. No que diz respeito às agravantes do artigo 61 do Código Penal, é muito importante chamar a atenção que a própria lei diz que a lista imensa das circunstâncias agravantes lá do artigo 61 são circunstâncias que sempre agravam a pena, a não ser que essas circunstâncias integrem a própria definição do crime ou que essas circunstâncias já tenham sido utilizadas para qualificar o crime. Sugiro que leiam com muita atenção o artigo 61 e suas inúmeras circunstâncias agravantes, mas chamo a atenção para o seguinte: boa parte das circunstâncias agravantes do artigo 61 do Código Penal também são circunstâncias que qualificariam o homicídio. Então, aqui reside outro calcanhar de Aquiles dos alunos em provas e concursos públicos. Por quê, professora? Porque se você consultar o artigo 61, você vai perceber que o motivo fútil, o motivo torpe, o meio de execução que envolve tortura, explosivo, asfixia, etc., são circunstâncias que podem qualificar o crime, mas também podem ser agravantes. Então, se você tiver uma situação como o nosso amiguinho, por exemplo, que comete um homicídio mediante motivo fútil e utilização de explosivo, você pode ficar na dúvida. E agora, o que fazer? Porque ambas as situações, tanto o motivo fútil quanto o uso de explosivo, são circunstâncias que qualificariam o homicídio. Por outro lado, tanto o motivo fútil quanto o meio explosivo também estão listados lá entre as agravantes. Como resolver este problema, professora? Simples. Você vai utilizar um deles para qualificar o crime e o outro para agravar o crime aqui na segunda fase da dosimetria da pena. Ou seja, o juiz ele vai dizer o seguinte, ele fixa a pena base lá em 12 anos e ele vai dizer que ele partiu da pena de 12 anos e ele vai utilizar o motivo fútil para qualificar, por exemplo, e deixa de considerar a explosão como uma qualificadora e vai julgar ela lá na segunda fase como agravante do artigo 61. Outra dúvida comum em relação aos agravantes dos alunos é: prof, quanto que o juiz aumenta ou diminui por agravante ou por atenuante? Novamente, a lei fica em silêncio e não diz nada sobre o quanto que é a fração de aumento e diminuição. Mas, na prática, se costuma usar a fração de 1/6 para cada agravante ou para cada atenuante. E as agravantes e as atenuantes, elas se compensam. Então, se o sujeito tem duas agravantes e duas atenuantes, em geral, dá elas por elas, porque elas se anulam. Nesse tópico, é importante lembrar do artigo 67 do Código Penal, que afirma o seguinte: no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, ou seja, aquelas que prevalecem. Se eu tenho mais agravantes do que atenuantes, a pena vai aumentar, né?
vírgula, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Então, o legislador nos coloca aqui quais das agravantes ou atenuantes são mais relevantes na hora de dar o peso, né, da análise das circunstâncias aqui na segunda fase da dosimetria da pena. Isso significa, no caso do nosso amiguinho que tentou matar alguém por motivo fútil mediante o uso de explosivo, que a gente usou o motivo fútil para qualificar o seu delito, a gente fixou a pena base em 12 anos. Na segunda fase, a gente chegou a uma pena provisória de 12 anos mais 1/6, porque a gente vai aumentar a pena em 1/6 em razão da utilização de explosivos, ok? E agora a gente vai chegar para a última e a terceira fase do método trifásico da dosimetria da pena, que diz respeito às causas de aumento e às causas de diminuição da pena. Essas causas de aumento a gente também chama de majorantes e essas causas de diminuição a gente também chama de minorantes. As majorantes e minorantes se localizam tanto na parte geral do Código Penal como na parte especial, como parágrafos do artigo que trata do crime do nosso caso penal ou nas disposições finais e transitórias em relação ao crime que nós estamos analisando. O nosso amigo cometeu uma tentativa de homicídio e a tentativa é uma causa de diminuição da pena. Disse o crime tentado se, por circunstâncias alheias à vontade do agente, o resultado não se aperfeiçoa. Consultando o artigo 14, parágrafo único, vocês vão localizar a minorante da tentativa e lá diz o legislador que se pune a tentativa com a mesma pena do crime consumado, no entanto, diminuída de 1/3 até 2/3. Agora você vai me perguntar, mas prof, o quanto que eu vou diminuir? 1/3, metade, 2/3? Depende o quão longe ou quão perto você chegou da consumação do homicídio. Digamos que o nosso amiguinho, quando ele tentou matar alguém com o explosivo, nem chegou a machucar a pessoa, nem um fio de cabelo não foi afetado. Ele está muito longe da consumação. Portanto, a conduta dele não é tão reprovável. O juiz pode diminuir 2/3 da sua pena diante de uma tentativa que chegou muito, muito longe da consumação. Por outro lado, digamos que o sujeito, mediante o uso do seu explosivo, quase matou a pessoa. Ela ficou na UTI, ficou meses lá, mas não faleceu por intervenção médica. O nosso amiguinho chegou muito, mas muito, muito, muito próximo da consumação. Portanto, a pena dele vai ser diminuída pelo mínimo que a gente pode diminuir, que seria, neste caso, apenas 1/3. Agora, notem que na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena, a lei não previa a fração. Eu falei a vocês que na primeira fase se costuma aumentar ou diminuir na fração de 1/8. Falei que na segunda fase a lei também não diz nada, mas a gente costuma utilizar a fração de 1/6. Mas, atenção, na terceira fase da dosimetria da pena, as majorantes e minorantes, elas prevêem uma fração determinada ou uma margem de frações para o aumento ou diminuição da pena. Então, eu tenho uma fração prevista em lei. Portanto, resolvendo o caso do nosso amigo, a gente fixou pena base em 12 anos por causa do motivo fútil. Na segunda fase, nós aumentamos a pena em 1/6 em razão da agravante do uso do explosivo. E na terceira fase, nós vamos diminuir a pena em razão da tentativa, digamos, em 1/3. Aí você faz aí no papel o cálculo mais ou menos como que você vai chegar à pena definitiva. Último ponto muito importante para a gente lembrar vocês que vão fazer concurso público ou prova ou que vão atuar no direito penal é o seguinte: na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena, nós não podemos chegar no cálculo nem abaixo nem acima do mínimo legal previsto em lei. Então, se eu estou no homicídio qualificado que tem uma pena mínima de 12 e uma pena máxima de 30, na primeira e na segunda fase da pena, eu não posso baixar nem abaixo de 12 anos, nem aumentar acima de 30 anos. Agora, muito pelo contrário, na terceira fase da dosimetria da pena, eu posso fixar a pena definitiva, tanto abaixo do mínimo legal previsto, então, no homicídio qualificado, eu consigo chegar abaixo de 12 anos,
como é o caso da tentativa do nosso amigo. Mas, por outro lado, em teoria também eu posso fixar uma pena definitiva acima do máximo legal de 30 anos. Então, o juiz ele pode chegar a um cálculo lá na terceira fase da pena que ultrapasse o máximo de 30 anos para o homicídio qualificado. E se você estiver estudando para uma prova de direito penal sobre teoria da pena, não deixe de verificar o próximo vídeo.